Olá, vocês! Estamos chegando! Veja no Maranhão no Campo de hoje. Estudantes do IEMA Itaquibacanga conquistam um prêmio internacional com projeto de prevenção de incêndios na Amazônia. Divulgado dados do inventário florestal do Maranhão. Secretaria de Estado da Agricultura Familiar prorroga inscrições para o terceiro concurso da melhor farinha d'água do Maranhão. E mais, no estúdio uma entrevista com Flávia Nadler. Ela é gestora de turismo e artesanato do Sebrae. A nossa agenda rural que traz todos os eventos e notícias ligados ao campo. Veja ainda uma reportagem sobre a produção de mel em São José de Ribamar, região metropolitana de São Luís. Vamos mostrar ainda o quadro Arte do Mará e nessa semana vamos mostrar sobre o lançamento dos livros do jornalista, escritor e professor da UFMA e produtor cultural, Euclides Moreira. Eu sou Mário Porto e o Maranhão no Campo está no ar para todo o Brasil e todo o mundo. O Maranhão acaba de conquistar um feito histórico no cenário científico internacional. Estudantes do Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, IEMA, receberam o prêmio de melhor projetor na categoria Prêmio Jovem Cientista por um Futuro Sustentável durante o Simpósio Internacional em São Luís. A iniciativa utiliza sensores e ferramentas digitais para realizar o monitoramento precoce de incêndios florestais, permitindo identificar focos de fogo de forma rápida e eficiente. Parece ser somente uma caixa branca de plástico e comum, mas, nas mãos de 5 estudantes do IEMA Itaquibacanga, o material se transformou numa alternativa de alerta contra incêndios. O projeto Amazônia Safe, detectando incêndios e salvando ecossistemas, pelas mãos da tecnologia, venceu na categoria de melhor projeto do prêmio Jovens Cientistas por um Futuro Sustentável, concedido durante um evento internacional realizado em São Luís. O Amazônia Safe se destaca pelo caráter inovador e de impacto global. Com o uso de sensores e muita tecnologia, o equipamento detecta focos de incêndio de forma rápida e eficiente. Esse projeto ele surgiu da cabeça dos alunos, então eles tiveram essa ideia de, infelizmente o Maranhão tem muitas queimadas, principalmente nessa época do ano, então para tentar diminuir essas queimadas ou então a gente conseguir controlar elas de forma mais rápida, nós pensamos em não mais utilizar só satélites ou apenas os olhos, ou apenas a visão das pessoas que estão perto. A gente precisa detectar em tempo real, porque os primeiros 10 minutos do incêndio são essenciais para que a gente consiga controlar as chamas. Então a ideia foi utilizar o que eles aprendem nos cursos técnicos de eletroeletrônica, eletromecânica, e colocar isso na mão da massa. As alunas envolvidas no projeto destacaram a colaboração para a proteção da biodiversidade e de comunidades locais. O sentimento é gratificante, até porque a gente está saindo da escola, é uma turma que está saindo, é uma galerinha do terceiro ano, e a gente sair sabendo que o nosso esforço está sendo reconhecido mundialmente, porque é um prêmio internacional, então não foi só reconhecido dentro do Maranhão, e é muito gratificante. O Amazônia Safe é justamente para a preservação do meio ambiente, natureza, porque ele foi um projeto pensado nas queimadas, para saber quando está tendo as queimadas, onde está tendo, para acionar os bombeiros e ir lá apagar os incêndios, para saber se está próximo, se não está, para saber o tamanho do fogo, o tamanho da área que está sendo queimada. Então, sim, esse projeto contribui bastante para o meio ambiente, para a conservação dele. E lógico que elas não poderiam deixar de destacar a importância de ter participado de uma ideia assim, uma conquista para o Maranhão e o mundo. Um impacto muito grande e positivo, que é uma coisa que não afeta somente a comunidade próxima, afeta a biodiversidade, afeta aqueles até que não estão próximos onde aconteceu o incêndio. Foi de suma importância a gente ter participado desse projeto, porque assim a gente consegue ajudar milhares de pessoas, assim podendo diminuir os casos e focos de incêndio pelo mundo e pelo Brasil também.
governo do Maranhão, por meio da Secretaria de Estado da Agricultura Familiar, anunciou a prorrogação das inscrições para o terceiro concurso da melhor farinha d'água do Maranhão, que agora poderão ser feitas até o dia 19 de outubro. Os interessados podem fazer sua inscrição no site oficial da SAF, www.saf.ma.gov.br. O concurso integra a programação da 4ª Feira Nordestina da Agricultura Familiar e da 3ª Feira Maranhense da Agricultura Familiar, que ocorrerão entre os dias 26 a 29 de novembro em São Luís. A iniciativa busca valorizar a produção artesanal da farinha d'água, incentivando práticas sustentáveis e a preservação dos saberes tradicionais ligados à mandioca, alimento profundamente enraizado na cultura alimentar do Maranhão. Nessa edição, a premiação total será de R$ 21 mil, dividida nos 3 primeiros colocados. 12 mil para o primeiro lugar, 6 mil para o segundo e 3 mil para o terceiro lugar, além de troféus e certificados. O Serviço Florestal Brasileiro divulgou recentemente, durante a Caravana Maranhão do Governo Federal em São Luís, os resultados do Inventário Florestal Nacional no estado. O levantamento mostra que cerca de 55% do território maranhense permanece coberto por vegetação natural, o que representa aproximadamente 16 milhões de hectares de florestas nativas, responsáveis pelo armazenamento de mais de 5 bilhões de toneladas de carbono e também pela manutenção de ecossistemas estratégicos para a regulação climática. Em meio a tantos casos de desmatamento e danos ao meio ambiente, o levantamento feito pelo Inventário Florestal Nacional trouxe uma boa notícia. Mais da metade do território maranhense ainda é coberto por vegetação nativa. São mais de 16 milhões de hectares ainda preservados, representando cerca de 51% do território do Maranhão. O resultado da pesquisa é um alívio diante dos desafios ambientais enfrentados nos últimos anos, mas também é um alerta para aumentar a manutenção dos recursos naturais do estado. Esse inventário florestal é como se fosse uma enciclopédia da floresta do estado do Maranhão, mas uma enciclopédia feita de forma participativa, com entrevistas das comunidades, levantamento das nossas espécies, e mostra toda a sabedoria das comunidades relativas à floresta, o uso das florestas, o uso dos produtos madeireiros e não madeireiros. Então tudo isso recebemos aqui na Secretaria de Meio Ambiente e também vai fazer parte do uso para os nossos processos de licenciamento, mas das políticas ambientais como um todo. O levantamento identificou 1.417 espécies de plantas. A maior parte, 40%, corresponde a árvores e palmeiras. Destas, 135 podem representar novas ocorrências para a flora maranhense e 11 estão ameaçadas de extinção, como o cravo do Maranhão, o jutaí e o amarelão. Com base no conhecimento dos dados do inventário, a gente pode aprimorar as nossas políticas, né, verificar as necessidades que existem, né, e principalmente no combate ao desmatamento, queimadas e as mudanças climáticas, né. Entre a vegetação nativa estão os babaçoais e os açaizais, que fazem parte da cultura do Maranhão e são fontes de renda para muitas famílias. Dessas palmeiras e de seus frutos, extraem-se diversos produtos utilizados na culinária, no artesanato, em cosméticos e como fontes de energia, por exemplo. Ainda de acordo com o estudo, de forma geral, 76% da população rural se beneficia da madeira e outros 67% utilizam outras partes, como frutos, sementes e raízes. Essa relação da vegetação nativa da floresta em pé com as comunidades é de fundamental importância para o desenvolvimento sustentável do Estado e também das relações benéficas de proteção ambiental aliadas às políticas públicas do Estado. Então, quando nós trazemos as informações de floresta em pé no Maranhão, isso mostra que, de fato, a proteção do meio ambiente e as unidades de conservação são a garantia de manutenção dessas áreas em pé. O levantamento soma forças com outras políticas públicas estaduais de preservação, como os programas Maranhão Sem Queimadas e Floresta Viva Maranhão. Iniciativas que ajudam a proteger os ecossistemas e a valorizar as comunidades tradicionais, garantindo um futuro mais sustentável para as próximas gerações. No
nosso quadro de entrevistas de hoje, recebemos para o nosso bate-papo Flávia Natler. Ela é gestora de turismo e artesanato do Sebrae. Flávia, que honra receber você aqui no Maranhão no Campo. Obrigada, a satisfação é a nossa. Eu conversava ainda agora há pouco com a Lila, o Sebrae não para, é impressionante. É um evento atrás do outro, eventos que trazem mudança e transformação para os nossos empreendedores em todo o estado. São muitas ações realmente acontecendo ao mesmo tempo, né? Todas em prol aí do fortalecimento dos nossos empreendedores maranhenses. E você está à frente de uma pauta muito importante, que é o fomento do turismo e do artesanato. O turismo, ele é um setor muito caro ao Sebrae, né, em âmbito nacional. A gente acredita em empreendedorismo e turismo tem tudo a ver. E os pequenos negócios é quem faz, né, a nossa economia girar, e também o turismo, né, quem conta a nossa história, é quem conduz esses visitantes pelos nossos atrativos, e é também quem gera emprego, quem gera renda, né, quem valoriza a nossa cultura. Então, a partir do momento em que a gente fortalece os pequenos negócios, a gente também fortalece o turismo maranhense, o turismo brasileiro. Verdade. E hoje, o que a gente pode falar sobre o turismo maranhense? Está avançando, está crescendo? O que você destaca do protagonismo do Sebrae com relação ao fomento do turismo no Maranhão? Nós estamos em um momento muito positivo, né, de amplo crescimento, muito também devido ao título que acabamos, né, de ganhar, o título de Patrimônio Natural da Humanidade por meio do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. Isso trouxe uma visibilidade fantástica para o nosso estado e isso está se desdobrando, né, no aumento desse fluxo de turistas, as altas taxas de ocupação e também a satisfação por parte de quem visita, né, dados do Observatório de Turismo do Estado, demonstrando que a satisfação está em torno de 90% para aqueles que vieram para o último São João. E o Sebrae é esse grande parceiro do pequeno negócio do turismo, né, por meio de conhecimento e por meio de conexões, né? Fortalecimento das governanças do turismo, sejam as instâncias de governança, os conselhos municipais, as associações empresariais, mas também com o conhecimento, por meio dos nossos cursos relacionados à gestão de negócios, ao marketing, e isso tudo visando que a gente proporcione uma experiência mais memorável para quem visita o nosso estado. Então, nos últimos 3 anos, a gente pode destacar que nós tivemos aí mais de 8.000 atendimentos, né, em torno de 4.000 clientes sendo atendidos em todas essas temáticas e sempre tendo aí no centro esse turista, esse visitante que vem ao nosso estado e que a gente quer que leve uma impressão positiva daqui. Verdade. E eu tenho testemunhado aqui numa região próxima da ilha, região do Muni, o crescimento do turismo chegando até os lençóis, o caminho dos lençóis, o paraíso das águas, a Rota das Emoções. Exatamente, né? A Rota das Emoções que está completando aí 20 anos, né? Esse grande projeto, esse roteiro integrado. E a gente pode dizer que da época em que esse programa nacional foi executado, que foi 2005, a Rota das Emoções é o único roteiro integrado brasileiro que permaneceu, que se consolidou. Né? E o Sebrae, não só Maranhão, mas também no Piauí e no Ceará, é um grande parceiro. Né? Então, a gente está comemorando aí os 20 anos. A gente acabou de chegar de um grande evento, que é a ABAV Expo, que é o encontro das agências de viagem brasileiras. E a gente teve lá a ativação, o lançamento do plano de marketing, dando todo o apoio aos pequenos negócios da Rota das Emoções, no sentido de dar mais destaque a esse roteiro, mas principalmente também aos empreendedores, dando todo o suporte, né, no que for necessário para que a gente consiga ter a Rota das Emoções cada vez mais performando de uma maneira positiva, né, no mercado nacional e também internacional. E o Muni, claro, a gente tem um desafio, né, de fazer com que o Maranhão seja conhecido pelo próprio maranhense. Então, a gente tem muito ainda o que explorar dentro do nosso estado, né? Os lençóis maranhenses são maravilhosos, mas o nosso estado não é só lençóis maranhenses, a gente também pode falar de Chapada das Mesas, né? Inclusive, a gente vai ter uma grande ação agora no mês de outubro, na Chapada. Então, o Sebrae também é esse parceiro no sentido de redescobrir o nosso estado, né? Nessa formatação de novas experiências e possibilidades para quem visita o Maranhão. Para quem nos assiste, explica para a gente, geograficamente, quais os atrativos da Chapada das Mesas?
por exemplo, ecoturismo, para quem é apaixonado por cachoeiras, está assim mais perto do Criador, é sempre uma boa pedida. A Chapada das Mesas ela é um tesouro que a gente tem no nosso estado, né? No bioma ali do Cerrado, bem diferente do que a gente tem aqui mais ao norte, onde se destacam as cachoeiras, né? A gente tem o Parque Nacional da Chapada das Mesas, mas ali também a gente tem territórios, por exemplo, que conversa com a ancestralidade, né? Por meio dos indígenas. É uma região muito rica, claro que também economicamente, por conta da soja, né? A gente tem ali balsas, temos também Imperatriz com uma economia pujante. E eu diria que a Chapada das Mesas ela se destaca por esse turismo de natureza, o turismo de aventura, o turismo de base comunitária. Isso tudo é possível vivenciar naquela região. E a Chapada das Mesas também é uma boa pedida para você que ainda não conhece o sul do estado. E como é que vai ser essa ação agora de outubro da Chapada das Mesas? A gente vai realizar no período de 20 a 22 de outubro o Integra Chapadas. É a segunda edição desse encontro nacional que articula lideranças dos territórios de chapada de todo o Brasil. A gente tem aí em torno de 10 chapadas brasileiras e muitos desafios em comuns, né? Então o Sebrae, por meio do Sebrae Nacional e do Sebrae Bahia, que foi onde aconteceu a primeira edição na Chapada Diamantina o ano passado, idealizaram Integra Chapadas. E aí a gente vai promover agora essa edição aqui no Maranhão, né, trazendo aí especialistas, lideranças de vários estados para discutir, né, que soluções em comum nós temos, né, trazer também um manifesto, produzir um manifesto com um direcionamento desse movimento para que ele seja perene, né, e que essas governanças continuem se reunindo, discutindo, para que a gente continue também promovendo a preservação desses ambientes que são sensíveis, né? Desenvolvendo atividades como o turismo, mas de uma forma responsável, assim como também outras atividades econômicas. É um evento aberto ao público, né? As inscrições estão abertas, vagas limitadas, mas é aberto ao público e aí toda a região, na verdade todo o estado está convidado a participar, mas em especial aqueles que estão ali próximos dos 13 municípios do Polo Chapada das Mesas. Então, vamos reforçar o convite, dá tempo de você se inscrever, embora as inscrições sejam limitadas, mas quem sabe você consegue uma vaga ou se organiza para visitar e conhecer com a família, para você que ama o ecoturismo, a natureza, a ecologia e aproveitar também para fazer uma ecologia interior. Eu sei que de tempos em tempos a gente precisa de férias, a gente precisa de uma pausa. Exatamente. E uma pausa no Chapada das Mesas seria muito interessante. É sensacional. Tem lugares assim que são muito preciosos. Verdade. Então, para mais informações, é só acessar as plataformas do Sebrae. Do Sebrae Maranhão, também o nosso Instagram, e vocês vão encontrar lá o link da inscrição com toda a programação e as informações a respeito do evento que vai acontecer na cidade de Carolina, no complexo de Pedra Caída e também no centro da cidade de Carolina. Perfeito. Tive a honra de falar com a Flávia Nadler. Muito obrigado, viu, Flávia? A gente que agradece. Um abraço a todos os amigos do Sebrae. Um grande parceiro do Maranhão no Campo. Vamos a um breve intervalo e a seguir veja a nossa agenda rural e ainda uma reportagem sobre a produção do mel em São José de Ribamar, na região metropolitana da Grande Ilha. Acompanhe agora os principais eventos e assuntos do campo na nossa Agenda Rural com a repórter Stephanie Souza. Oi, Mário Porto, e olá para você que acompanha o Universo Agro aqui no Maranhão no Campo. Na agenda de hoje tem programação de festival, conferência e um lembrete para não perder uma boa oportunidade. Começo falando sobre o Festival do Abacaxi, que vai começar no dia 23 de outubro e segue até o dia 26, no município de Turiaçu, região oeste do Maranhão. Além da exposição e comercialização do fruto, a programação conta com apresentações artísticas e 2 grandes paredões de som e também uma competição de quem come mais abacaxi. Divertido, né? Está chegando o dia da 3ª Conferência Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário.
O evento é um importante espaço de diálogo sobre o futuro dos recursos naturais e o desenvolvimento do campo e será realizado nos dias 29 e 30 de outubro, na sede da FETAEMA, aqui em São Luís. E para encerrar, um importante lembrete: as inscrições para o concurso da farinha d'água do Maranhão podem ser feitas somente até este domingo, dia 19 de outubro. Então, você agricultor ou produtor que ainda não se inscreveu, acesse o site da Secretaria de Estado da Agricultura Familiar por meio do endereço www.saf.ma.gov.br. A premiação total é de R$21 mil e a competição acontece em novembro, na quarta-feira nordestina, na capital. Então é isso, nos próximos dias tem festa doce com muita degustação de abacaxi, tem debate construtivo sobre o campo e a chance de ser a melhor farinha d'água do Maranhão. No próximo Agenda Rural dou mais dicas de programações ligadas ao mundo do agro. Até a próxima! Obrigado, Stephanie, pelas informações. A apicultura tem ganhado destaque com a prática lucrativa e sustentável, tanto para os pequenos produtores quanto para os agricultores familiares. No entanto, a criação de abelhas exige muito mais do que simplesmente instalar colmeias. É o que mostra nesta reportagem realizada no apiário Sol Nascente, localizado em São José de Ribamar, região metropolitana de São Luís. A placa indica o local para onde estamos indo, bem onde o asfalto dá lugar à estrada de terra. Ao chegarmos, fomos recebidos pelo proprietário do lugar, seu Wilton, pernambucano bem-humorado, há muito tempo radicado no Maranhão. Trabalha com a produção de mel há uns 30 anos. Estamos no município de São José de Ribamar. Na propriedade são 16 colmeias com abelhas africanas. Por aqui, as condições são perfeitas para um bom apiário. Local tranquilo e seguro. Acesso facilitado para o apicultor e veículos. Rico em recursos florais e hídricos. Esta é a colmeia de número 10. Aqui o proprietário dá detalhes da produção. Nessas caixas o que é que tem? Essa caixa aqui é onde a abelha mora. A abelha rainha, onde ela faz a postura, onde a abelha nasce e se desenvolve. Essa caixa menor é onde coloca o mel. Aqui é a dispensa. E todo esse trabalho é feito dentro desses quadros, assim, ó. Agora, esses quadros com essa cera, eles precisam ser renovados. Esse quadro, por exemplo, aqui já foi utilizado 2, 3, 4 vezes. A abelha não aceita mais ele. Então, nós temos que botar cera nova. Cera aqui dessa qualidade aqui, ó, cera novinha, cheirosa, né? Então, essa cera vai nesse quadro aqui. Cheirando a mel. É, cheirando a mel. Vai para o quadro, ela vai puxar aqui os alvéolos e vai recomeçar o seu trabalho. A produção do apiário Sol Nascente, segundo o proprietário, chegou a 85 quilos por colmeia no ano passado, muito acima da média nacional. Mas seu Wilton não está satisfeito e espera alcançar os 100 quilos. O clima diversificado, a rica biodiversidade do Maranhão, aliada ao bom manejo, são fortes aliados para que o apicultor alcance seu objetivo. Outro detalhe é que para aumentar os ganhos de produtividade, quem produz mel deve estar atento às informações sobre tecnologias e práticas apícolas. E por aqui, isso não falta não. Não tem alimento, então nós temos que proporcionar alimentação para as abelhas, senão elas vão embora, né? Elas largam aqui e vão à procura de alimento. Essas abelhas africanizadas, elas não ficam aí se limitando ao que tem, elas vão buscar onde tiver. Então aqui nós temos um alimentador, muita gente já está usando isso, alguns compram, né? Custa meio caro, mas eu mesmo faço isso aqui. Então é um mecanismozinho, né? Um recipiente para botar o vidro. Então um vidro aqui de 200 ml, um furinho aqui na tampa. Aqui ainda tem um pouco de alimento, não estou mais botando porque agora já tem florada, né? Aqui eu tenho açúcar, água fervida, tenho com folha de capim-limão e espirulina. Na propriedade, a diversidade vegetal é grande. Destaque para cajueiros, pitangueiras e acácias. Seu Wilton diz ainda que as abelhas também frequentam o mangue, que por isso produz um mel mais adocicado e de coloração mais clara.
O proprietário me disse que um dos entraves na produção do mel era o envasamento. A falta do selo de qualidade dificultava o acesso do produto ao mercado consumidor. Mas isso mudou. Nós estamos aqui na sala de envaso do mel aqui do seu Wilton. Até que o mel fique nessa condição aqui para ser vendido no supermercado, nos comércios, ele passa por todo um processo. E é nessa sala aqui que começa tudo, né, senhor Wilson? Quando recebe o mel dali, vem para cá. Eu recebo o mel por essa janela, né? A pessoa que está lá fora não tem acesso aqui. A pessoa que entra aqui na sala, ele não sai para canto nenhum, fica trabalhando aqui dentro. Esse mel, se ele já tiver prontinho, ele vai para o decantador, que são esses três aqui, esse e esse aqui. E aí ele vai ficar no mínimo 72 horas, é feita a coleta de amostra para levar para o laboratório, para análise, né? E só depois dessa resposta do laboratório é que podemos envasar esse mel. Depois de envasado e colocado para venda, recomenda-se consumir o mel em até 2 anos. Mas o consumo de mel no Brasil é considerado baixo, média de 60 gramas por pessoa ao ano. Além disso, muita gente vê o mel mais como medicamento do que como alimento. Mas ele pode ser usado em diversas receitas, como geleia de pimenta com mel, na salada de frutas e, acreditem, é uma delícia no hambúrguer. O brasileiro precisa descobrir o mel. O que vimos aqui no apiário Sol Nascente é que, com técnicas de manejo adequadas e sustentáveis, há um grande potencial econômico a ser explorado. Além disso, essa é uma forma de valorizar a riqueza natural do Estado, promover a sustentabilidade econômica e ambiental. Agora, me diga, existe coisa melhor que adoçar a vida? Então, vai um melzinho aí? O quadro Arte do Mará dessa semana vai falar sobre o lançamento de 2 livros do jornalista, escritor e professor da UFMA e produtor cultural Euclides Moreira. Acompanhe na reportagem de Stephanie Souza, Luiz Wolff, com a produção de Ada Chagas. Este é Euclides Moreira, jornalista, escritor, professor da UFMA e produtor cultural. Aos 68 anos, possui uma vasta colaboração para a cultura maranhense, em especial o Carnaval. Hoje preside a agremiação Favela do Samba. Natural da cidade de Cururupu, Euclides veio à capital e se formou em jornalismo pela Universidade Federal do Maranhão em 1979. Mestre e doutor, sempre voltou suas pesquisas para a área cultural. Foi diretor do Departamento de Assuntos Culturais da UFMA durante 12 anos. Eu sempre tive uma ligação muito próxima com a área cultural da Universidade Federal do Maranhão. Eu fui diretor do Departamento de Assuntos Culturais, por exemplo, por 12 anos. E na equipe do Departamento de Assuntos Culturais, eu me introduzi desde que eu ingressei na universidade em 1981 como docente do quadro. Antes eu era discente, eu era estudante, bastante atuante na área. Desde essa época, a gente participou do Festival Guarnicê de Cinema. Por exemplo, eu estive à frente da organização do festival por 31 anos. Euclides chegou a presidir a Fundação Municipal de Cultura por 4 anos, entre 2009 e 2012. E neste período recebeu do governo do estado o título de comendador, o reconhecimento pelas suas contribuições para o cenário cultural do Maranhão. Foi uma gratificação muito grande, uma generosidade muito grande, porque isso é reconhecimento da atuação daquele cidadão que, naquela época, já estava bastante marcante aqui em São Luís do Maranhão. Nesse período, eu ainda era diretor do Departamento de Assuntos Culturais da UFMA, onde eu atuei por 12 anos consecutivos. E lá a gente pôde desenvolver, por exemplo, 17 projetos culturais que mexia muito com a juventude, com os estudantes, com o centro histórico da cidade, e fez a
acontecer. Tanto é que isso me levou a ser presidente da Fundação Municipal de Cultura na gestão do prefeito João Castelo. Mais recentemente, também recebeu o título de cidadão ludovicense. Eu sou natural de Cururupu, por exemplo. Sou natural de Cururupu, mas tenho a minha vivência toda aqui na ilha de São Luís, desde a década de 70. Também com muita atuação, já publiquei vários livros, tanto é que daqui a pouco a gente está lançando mais 2. E eu acho que em cima disso é que veio esse reconhecimento da Câmara de São Luís e hoje eu me sinto ludovicense. Por que não? Porque a nossa atuação está muito presente, muito aqui na ilha de São Luís e na região metropolitana da nossa capital. Como admirador das artes e por valorizar a cultura popular, mantém um acervo de pinturas e esculturas de artistas maranhenses e vários troféus dos festivais que produziu, como o Guarnecer de Cinema. Em mais uma de suas contribuições, escreveu 2 livros, lançados este ano na 18ª Feira do Livro em São Luís. Uma das obras destaca os blocos tradicionais do carnaval maranhense, resultado de 15 anos de pesquisa. Essa é uma trajetória simplificada do que nós fizemos ao longo do tempo, não só como estudante, mas como profissional da área de educação, da academia. Então, este livro é inédito, mas ele vai resumir um pouco o que foi essa nossa trajetória. O outro livro é esse, Práticas e Inovações no Carnaval dos Blocos Tradicionais do Maranhão, que é a nossa tese de doutorado que foi estudada e desenvolvida na Universidade da Amazônia, em Belém do Pará. Foram quase 15 anos de pesquisa, de investigação sobre os blocos tradicionais. Esta é a primeira tese doutoral sobre os blocos tradicionais do Maranhão. Não existia nenhuma, essa é a primeira. Depois dessa já está saindo outra, já tem mais 2 vindo aí. O que nos deixa bastante alegre e também que faz com que a gente pôde, em cima do nosso trabalho de investigação, de pesquisa, oferecer para a comunidade elementos que faltavam no nosso meio cultural. O jovem sonhador de Cururupu, que saiu da cidade para se desafiar na capital, conquistou o espaço e vem fazendo história com sua dedicação a um dos bens mais preciosos de uma sociedade, a sua cultura. Maranhão no Campo de hoje fica por aqui, lembrando que todo sábado às 8 horas da manhã nós temos um encontro marcado aqui na TV Assembleia canal 9.2 e especialmente pelo nosso canal do YouTube. Muitíssimo obrigado pela audiência fiel e multiplicadora, um forte abraço para você, um bom final e começo de semana e nunca se esqueça que o impossível é quase sempre o que não se tentou. Até mais.